eu sou Tarsila, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou passear com vocês numa caminhada leve aí pela feirinha do Bom Jesus. A gente vai começar aí pelo Marco Zero, é um local bastante turístico. Nos domingos e feriados essa rua aí fica fechada para veículos, não passa ninguém, só pedestres, ciclistas. E é por aí que a gente vai começar o nosso passeio. Vamos seguir pela Avenida Rio Branco, como vocês estão vendo aí no mapa, e depois a gente vai pegar ali à direita para a Rua do Bom Jesus. A feira começa nesse sentido do mapa que eu falei para vocês. Dá para ver pela numeração das banquinhas, das barraquinhas. Eu estive conversando com alguns feirantes e eles me contaram que cada feirante é cadastrado com o tipo de mercadoria que vende. Eles não podem vender outro tipo de mercadoria sem prévio aviso, sem prévia autorização, para ficar mais bem organizado e ficar mais bem distribuídos os produtos e a feira em si. Aí vocês estão vendo a sede do Ballet Popular do Recife. A gente depois pode fazer um vídeo, talvez, falando sobre ele. E essa rua, ela tem muita história. Nesse dia aí estava chovendo, um dia atípico aqui em Recife. Calhou bem de chover no dia que eu fui gravar. Mas mesmo assim, como vocês estão vendo, as pessoas vão. Isso aí era um domingo à tarde, a feirinha funciona aos domingos. Ela começa pela manhã, na verdade, mas não tem muitas bancas abertas pela manhã. Então eu aconselho que vocês estejam lá, se vocês forem visitar, a partir das 3 horas da tarde, porque 2 o sol é muito quente. Essa é uma das lojas de artesanato que tem. Diferente daquela loja de artesanato que vai sair um vídeo aqui sobre ela, lá no Marco Zero. Aquele ali é o Centro de Artesanato de Pernambuco e também vocês vão conhecer muito em breve aqui no canal. E estamos chegando aí na Embaixada de Pernambuco dos Bonecos Gigantes de Olinda. Se você conhece um pouco da história de Pernambuco, do carnaval pernambucano, você certamente conhece os bonecos de Olinda. Vou botar aí na tela se você não conhece. E eles estão, não todos aí guardados, tem os principais bonecos estão aí. Vale a pena a entrada, vale a pena você ir conhecer pelo menos uma vez, tirar as fotos, é bastante interessante e você pode conhecer toda a história do lugar e a história dos bonecos. E a gente está chegando agora num lugar muito especial, que é a primeira sinagoga das Américas. Tem um vídeo aqui no canal só sobre essa sinagoga. Eu vou deixar na descrição o link, vou deixar aqui no card também em cima do vídeo. Sugiro que vocês assistam, é muita história, não dá para simplesmente resumir aqui. Então cliquem lá, depois de assistirem esse vídeo, assistam esse primeiro, depois vocês clicam e assistam o vídeo da sinagoga. Aí eu não poderia deixar de falar e de pedir aqui que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo se vocês conhecerem alguém, principalmente que esteja vindo para Recife ou que goste de Recife, que morou em Recife, tem saudade. É uma boa forma de matar a saudade. Então curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam no canal. Sobre os preços das mercadorias.
Eu achei que os preços estão no mesmo nível de qualquer feira de artesanato na cidade. E é preciso que as pessoas também entendam, e aí eu tô me colocando um pouco no lugar de quem é artesão, quem tá expondo aí. Foi um ano bastante difícil, foram 2 anos difíceis, e às vezes eu vejo muita gente pichinchando muito. Tudo bem, você pode pichinchar à vontade, mas existe todo um trabalho de confecção artesanal, é uma demora para fazer o produto. Então valorize também a obra, né? O artesanato, aquilo que está sendo vendido, e é uma coisa muitas vezes única, e é isso aí. Como vocês estão vendo, a gente já tá o quê? Na banquinha ali 128, 130. Então é muita coisa para você ver. Se você quiser ver detalhadamente, vá com calma numa tarde que normalmente em Recife é ensolarada. Leve água ou compre água aí dos feirantes. O final dessa feira é aí do lado direito. Você vai ver, eu vou mostrar mais com calma, é a Torre Malakoff. Também pode ser objeto de outro vídeo, um outro dia, mas o que eu sei é que ela funciona como um observatório astronômico. Acho que você ainda pode, quando tem algum evento astronômico, eles abrem lá em cima com um telescópio para a gente ver alguma coisa. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. Não sai daí porque tem muita coisa interessante ainda. Se você mora aqui, talvez você nem saiba, vai surpreender você. Ali do lado direito, agora a gente vai para o lado direito, tem um restaurante. Esse restaurante aí, a Venda do Bom Jesus, os turistas gostam bastante, talvez pelas cadeiras aí fora, embaixo das árvores, mas o que chama a atenção nesse restaurante, culturalmente falando também, o que está na fachada dele. E aí são as principais assombrações aqui do Recife, que é a comadre Florzinha, a perna cabeluda, tem a emparedada da Rua Nova, e também tem o bicho-papão e outros que eu não coloquei aqui, que eu realmente não lembro, esses são alguns que eu lembro. Mas vale a visita, valem as fotos, vale o restaurante também. E aí, seguindo nessa direção, a gente vai ver ali à esquerda o Museu do Frevo. E é outro lugar que vale um vídeo só dele. Talvez um dia a gente faça aqui no canal, por que não? Ali embaixo tem um café muito frequentado e vale a pausa aqui para vocês. Essa pausa é importante, tá vendo ali aquela casinha amarela? É uma lanchonete chamada As Galerias. Ela é uma das lanchonetes mais antigas em funcionamento aqui de Recife, acho que do estado. Vale a pena você tomar um maltado, que é uma receita original desde o início da lanchonete. E lá na parede você encontra toda a história da lanchonete e tudo que aconteceu até os dias de hoje. Já dá para ver que o fluxo de pessoas aumentou um pouco aí, a chuva tinha parado,
foi ficando um pouco mais tarde, as pessoas chegam porque o sol é muito quente, se você chegar é muito cedo. Aí só um parêntese, esses bolos aí são maravilhosos. Nesse dia eu comprei castanha, comprei um artesanato de cerâmica. E aí a gente chegou na banquinha de Dona Adriana. Um beijo, Dona Adriana, a gente conversou bastante. Eu vou deixar na descrição o Instagram dela, que ela tem um trabalho de artesanato, de bijuteria e de bonecos também belíssimo. Agora eu vou deixar vocês um pouquinho com o som da feira e a gente vai seguindo já para o final do passeio. E é isso, pessoal, que massa que você ficou comigo até aqui. E não se esqueça de se inscrever, como eu disse antes, é muito importante. E a gente encerra com essa vista aí do Marco Zero, que foi por onde a gente começou o vídeo. E eu espero vocês no próximo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.